Hello, hello, hello! Cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Espero que todos estejam muito bem. E espero que todos estejam prontos para esta sexta-feira 13, que não é apenas uma sexta-feira qualquer. Neste exato momento, Saturno sai de Peixes e entra no signo de Áries. Isto aconteceu em abril, maio do ano passado. Então talvez algumas coisas não tão bem resolvidas voltem. Mas enfim, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado a você que tem o Sol, a Lua, Vênus, o Ascendente, Júpiter no signo de Câncer. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha e caso você possa e queira, se torne membro do canal. Eu faço várias leituras ao longo da semana, do mês e do ano. E eu vou adorar ter você aqui comigo. Mas vamos ver quais são as mensagens. Qual é o movimento que começa agora na vida do signo de Câncer? O que precisamos saber exatamente agora? Está fluido. Amo. E começamos com a carta O Louco, neste caso do lado sombra. E qual que é o perigo? Talvez com todas as mudanças planetárias e talvez com os acontecimentos ou não acontecimentos, pode vir bater um desespero. Então, cuidado. Esta é uma carta que fala de intuição. Este é um arcano número 0. Ou seja, tem uma energia divina aí, é a semente. E é importante você escutar, você olhar, analisar, se autoanalisar e perceber se o seu GPS está funcionando. Porque talvez você esteja fazendo alguma coisa, agindo de alguma forma, falando alguma coisa que não é bem assim. Então, cuidado. Mas vamos tirar mais cartas. Esta carta também pode representar uma vontade de resolver coisas pendências do passado. Resolver algo que você estava empurrando com a barriga. Também podemos estar falando de uma mudança de humor. Talvez você ficando um pouco mais direto. A carta, o enforcado, energia pisciana. O trânsito está acontecendo exatamente agora, no momento que eu gravo este vídeo. Então algumas coisas ainda não estão tão bem claras ou bem resolvidas dentro de você. Esta carta pede para você olhar tudo por um outro prisma. O que eu estou sentindo aqui? Antes de decidir alguma coisa, pense, repense. Se coloque no lugar. Temos a carta 8 de espadas. Temos a carta 8 de paus. E temos a carta 4 de paus. Estamos falando de poder, estamos falando de vitória, estamos falando de uma intervenção. Ou seja, este 8 de espadas pode representar um medo, algo que já foi desenvolvido por terceiros, de repente, alguma coisa que você escutou, ou da forma que as coisas foram indo ao longo do tempo, fez com que você sentisse um certo receio em falar. Não é sobre falar tudo o que você pensa, mas rever o que você pensa, para que na hora que você fale ou faça alguma coisa, seja bem assertivo. Estamos falando também de uma sensação de bem-estar interno, antes de reproduzir alguma coisa, antes de até mesmo lutar por alguma coisa. Calma que eu vou explicar melhor. Temos aqui o Cavaleiro de Espadas, informações, o Papa, é importante conhecimentos, estudos. Muitas pessoas estão se preparando para alguma coisa. Ainda sinto que esta primeira rodada fala muito sobre uma tolerância. Talvez você não esteja mais tolerante à espera ou às desculpas, as conversas alheias. Talvez você esteja com preguiça de ficar perdendo tempo. Mas é importante refletir. Não é só porque esta energia está dominando você que tudo tem que ser feito na hora, às pressas.
ou até mesmo sem pensar, ou até mesmo de uma forma impulsiva. Estamos numa época do ano onde existe muita festividade, muitas bebidas, muitas reuniões, encontros. Então, tomem cuidado com o que vocês vão falar, fazer, porque isto pode reverberar por um tempo. Aqui estamos falando de foco, concentração, assertividade e sentir menos medo do inesperado, até porque as coisas podem acontecer de uma forma inesperada. Esta carta pode representar um impulso que não estava programado. Então, respira fundo, porque pode ser que exista um teste nos próximos dias em relação à sua paciência, em relação ao seu humor também. Ok, mas vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora? E temos a carta a Lua, neste caso, eclipsada. Eu vou fazer um vídeo super especial para o dia 17 de fevereiro, onde vai acontecer um eclipse. Lua nova no signo de Aquário. Isto vai ser também mais um empurrão do destino para a gente olhar para este norte e para a gente entender que neste momento a luz está apontada para a nossa casa 10, a casa da carreira do legado. Este é o momento de entregarmos algo novo, algo sólido, algo que faça sentido, algo que pode ser lembrado. Então aproveitem esta oportunidade para fazer acontecer de uma forma marcante. Lua cheia, Lua fala de passado, fala da casa, das emoções. Eclipsada pode falar sim de uma emoção um pouco descontrolada, então cuidado com isso também. E como eu falei que fala de passado, e como eu falei que este trânsito pode trazer situações e pessoas do passado, vai que de repente a pessoa que sumiu reaparece. Aquela conversa que estava pendente acontece. Mas também pode representar a resposta de algo que você tinha como perdido. Vamos supor que você fez uma entrevista, um teste, lá atrás. E aparentemente você não passou. Aparentemente você nem está mais contando com essa possibilidade. E de repente vem e acontece. O arcano número 8. Existe aqui algo acontecendo, voltando, uma comunicação acontecendo, bem interessante, tá? Pode ser até mesmo que alguém te peça um conselho, pode ser que um convite surja do nada. Temos o 6 de copas. Energia canceriana, energia de nostalgia do passado. Mas calma, tá? Porque nem tudo que volta é recaída. Às vezes é um fechamento. Então, calma. Até porque tem uma tendência a perder o interesse por alguém. Perder o interesse por algo. A carta, o louco, voltando ao arcano número 0. Podemos estar falando de mudanças de última hora. E temos a Imperatriz. Energia de Vênus, energia de Touro. Em cima do deck, temos o 5 de copas, que representa um desapontar, um se frustrar, até mesmo um drama, um sofrimento. Pode ser que alguém venha pedir conselhos ou pedir para conversar ou até mesmo voltar porque está sofrendo. Não vou generalizar, mas pode ser que tenha de fato um novo começo dentro dessa história. Se é o que você quer, se faz bem para você, por que não? Mas cuidado, porque a Imperatriz é aquela mãezona. Vai pegando, pegando, pegando pessoas, responsabilidades e no final das contas, só ela é forte. Carta não tem gênero. Mas cuidado para não cair neste mesmo lugar de paizão, mãezona, de cuidar do outro. E esquecer que você também precisa.
de acolhimento, de cuidado, de amor, de afeto. Então, cuidado para não ser o suporte emocional de todo mundo, inclusive de quem já fez parte da sua vida e, de repente, do nada, está voltando. Aqui eu sinto que podemos rever, principalmente com esta clareza que virá no dia 17 de fevereiro, com este eclipse no signo de Aquário. Aquário pode ser também sobre o seu eu no coletivo, o seu entendimento. E algo que te liberta ou que te faz pensar de uma forma mais prática, racional, para alguns até um pouco mais fria. Mas vamos ver mais algumas mensagens. Como ficam as relações nos próximos dias? A sua interação interpessoal, em todos os sentidos. Temos a carta A Temperança, energia de Sagitário, neste caso vindo do lado sombra. Eu não sei se vocês conhecem bem a energia de Sagitário, mas é um signo super otimista, que tem muita fé, que acredita muito. Mas quando ele perde essa fé, perde este otimismo, ele se torna ranzinza, ele se torna pessimista. Da mesma forma que ele vai com força na fé, no otimismo, na alegria, ele vai com força também no contrário. E não sei porquê, mas parece que você vai ser o conselheiro de alguém. Parece que você vai, por algum motivo, atrair uma situação onde o outro precise da sua ajuda. Ok. Temos a carta 6 de paus, falando de sucesso, gosto bastante. Lembra que eu falei na última leitura que é uma grande possibilidade de uma promoção, uma grande possibilidade de mais responsabilidades? Então imagina seu chefe te cobrando mais atenção. Imagina na relação você sendo cobrado. Imagina seus filhos, a sua mãe, seu pai, te cobrando afeto. Mas, ao mesmo tempo, existe uma certa frieza que faz com que você comece a se afastar emocionalmente de situações e pessoas. Você não tem paciência para o drama. Então, assim, gente, empatia, tá? Porque talvez vocês fiquem frios demais. Quando uma pessoa que realmente precisa de um conselho, de uma ajuda, de um abraço, você simplesmente não tem paciência. A carta o carro, carta canceriana, você está em movimento, você está em crescimento, você está buscando, estudando, aprendendo, ou voltando algumas casas para perceber o que você deixou para trás. Se estamos falando de uma energia que já aconteceu em abril, maio de 2025, lembrando daquela época, o que ficou perdido, o que não foi entendido, o que não foi resolvido, eu sinto que vocês estão ocupados demais com estas possibilidades, de sorte, sucesso, de promoção, de acontecimento. Temos o 10 de paus. Talvez a pressão no trabalho aumente um pouco. O mostrar eficiência ou cumprir metas seja uma exigência nos próximos dias. Mas algo inesperado pode acontecer para dar uma aliviada, tá? Temos aqui o 5 de espadas. Existe aqui uma preocupação. Ok, mais uma carta. E temos a carta 9 de paus. Neste deck está falando muito de força, mas esta carta representa muito resiliência. E às vezes, para sermos resilientes, precisamos de força. É uma fase curta, talvez, rápida, mas que venha, que sobrecarregue, que tenha um cansaço. Mas sabe o que eu acho? Eu sinto que tudo isso é resultado dessa temperança do lado sombra. Porque se você perdeu um pouco da fé, do entusiasmo, a sua entrega já não é mais a mesma. A cobrança pode ser sobre você se tornar aquilo que você sempre foi, naquele lugar, naquela relação, naquele ambiente. E como você está um pouco cansado, ou não tão esperançoso, neste caso, com alguma situação específica, tudo está ficando no piloto automático.
Não sei se é por conta do trabalho em si, ou desta relação, situação em si, parece que é algo à parte, que está te incomodando, te preocupando, e isso está se estendendo para outras áreas. Ou seja, duas cartas que falam de sucesso, avanço, ascensão, promoção, visibilidade, responsabilidade, pessoas falando sobre você, mas parece que isto está se tornando ainda mais cansativo, porque existe uma cobrança interna e externa. E uma desconfiança de que está bom demais para ser verdade, ou por conta desta visibilidade, ou até mesmo desta vulnerabilidade, as pessoas estão se aproveitando, querendo te sabotar de alguma forma. Não deixe que esses pensamentos ganhem forma dentro de você, porque eles não são reais. E mesmo que sejam, é importante você estar no seu controle emocional, do seu estado de espírito, porque tem uma luz um pouco mais forte para vocês. Isso significa que mais pernilongos vão aparecer. Então, não é sobre o pernilongo, e sim sobre o repelente que você vai usar. Ok, vamos falar da vida prática. O que precisamos saber exatamente agora? Coisas práticas que podemos fazer nos próximos dias, neste momento, né, que estamos passando com este trânsito. Escolha um banho energético para tomar, faça uma limpeza em casa, organize as gavetas, o guarda-roupa. Use esse momento como uma terapia. Até porque vocês vão perceber que a paz vale muito mais que qualquer emoção. Aqui eu sinto que vocês não estão indo brincar no parque, que vocês não estão buscando uma aventura. Aqui é coisa séria, tá? A temperança voltou e desta vez do lado luz. Tudo muda. A sua energia se torna um elixir. O caminho se abre e você vê o sol no final dele. Aliás, o dia por si só está mais bonito. Então a magia começa a acontecer. A fé começa a voltar, a esperança começa a voltar, a alegria começa a voltar, a liberdade ou a viagem sai. Pode ser que aquela temperança do lado sombra significava documentos atrasados. E de repente, agora está liberado. Temos mais uma vez a carta O Carro, energia canceriana, você no volante da sua vida. Eu gosto porque nessa carta mostra muito mais personagens puxando esta carroça. Aqui eu sinto que você não está sozinho, e mesmo que esta viagem seja sozinho, ainda assim tem uma torcida bem interessante. Também é um ótimo momento para reorganizar a rotina. Talvez economizar dinheiro por um propósito maior. Resolver, dissolver, por que não, uma dívida antes da partida. Organizar a casa, o ambiente. Estamos falando do signo de Câncer, casa. Aqui temos o Imperador, a carta de 2026, energia de Áries e este Saturno entrando em Áries. Amo, amo, amo. Porque, gente, a possibilidade de nos tornarmos pioneiros em tudo que nos propormos a fazer está gigantesca. Então, para quem foca no trabalho, para quem quer prosperidade financeira e profissional, de carreira, não é apenas trabalhar para fazer um dinheiro, é se tornar um profissional dos sonhos, é realizar ou chegar ou ser reconhecido como sempre sonhou. Para quem busca isto, este é o momento. Os próximos 3 anos será sobre isto: crescimento profissional, crescimento financeiro, crescimento existencial, literalmente o seu legado aqui na Terra, seja o que for, como for, mas fazer história. Então, meus amores, se preparem. E como estamos cuidando de tudo isto, podemos também cuidar da saúde, podemos também retomar a projetos parados, sabe? É o momento de colocarmos a vida em ordem. Temos o Papa voltando
E temos o 6 de copas. Em cima do deck ficamos com o 4 de copas. E é bem interessante porque normalmente esta carta fala muito de uma nostalgia do passado ou uma sensação de estar sozinho, mesmo acompanhado. E neste caso está falando de luxúria. Então pode ser que, como eu interpreto essa carta, a infantilidade ou a imaturidade de não querer o que está sendo entregue pelo universo, pela vida, e de repente sentindo falta de algo que talvez não te pertença, possa ser um tipo de luxúria. De parar no tempo, ficar sonhando com algo que talvez não vá chegar, ou sentindo a falta de algo que se foi. Pode ser um tipo de luxúria, porque pode estar relacionada ao ego, e por isso a infantilidade. Mas enfim, temos o imperador, uma pessoa madura, teoricamente, né? Uma pessoa que sabe o poder que tem, o que tem, como manter, crescer ou gerenciar tudo que já foi conquistado. Temos algo do passado que pode ser sobre continuar uma profissão antiga ou a profissão dos pais, ou cuidar dos negócios dos pais. Podemos estar falando de um herdeiro? Podemos. Mas aqui pode ser uma coisa simples, mas parece que você dá continuidade. Também, através de uma pesquisa, de um se aprofundar, pode ser que você descubra coisas maravilhosas sobre os seus pais, avós, ancestrais, que façam com que você se dedique, estude, se entregue, se encante por algo que já fez parte da sua família, da história da sua vida. O Papa fala muito de acordos. Eu gosto porque mostra muito uma chave. E pode representar esta virada de chave. Pode ser sobre as coisas que você vem a descobrir, a revolução que você decide fazer na vida. E esta é uma fase que as coisas realmente mudam. E já vem mudando há muito tempo. Talvez na nossa vida pessoal, parece que não. Mas olhando para fora, a gente percebe que muitas coisas já estão mudando. E muitas coisas relacionadas ao signo de Câncer. Então vamos prestar atenção, vamos fazer uma revolução interna, porque sem revolução não tem vitória. Então essa revolução começa dentro de você, para que você possa espalhar pelo mundo o que transborda em você. Esta é uma carta que fala de nostalgia, mas tem tantas coisas boas do passado que podem dar certo no presente, que podem garantir o seu futuro. Aqui eu vejo uma continuidade. E isso é bom, porque você pode começar, lançar alguma coisa nova baseado em algo que já vem sendo construído há muito tempo dentro de você. E passado, presente e futuro pode ser apenas uma linha do tempo. Mas eles podem se cruzar constantemente. Então existe aqui uma faxina externa, uma faxina emocional, bem interessante e produtiva. Mas vamos falar, último recado, um aviso da espiritualidade. Qual alerta precisamos ter neste exato momento? Que precisamos saber como prevenção, como alerta mesmo. Daqui para frente. Cancerianos e cancerianas, deixem um like, ativem o sininho, se inscreva no canal. Olha aqui a carta O Carro voltando, desta vez do lado sombra. E muitos cancerianos estão duvidando destes trânsitos que estão acontecendo, duvidando do próprio crescimento e questionando se tudo que está sendo compartilhado aqui, em outros lugares, é de fato verdade. Mas eu sempre deixei muito claro, aqui neste canal, a transformação começa quando a sua ideia é analisada, autoanalisada e transformada. Não existe milagre. Saturno em Peixes até dá a entender que o milagre pode acontecer. Porém, Saturno em Áries, não. Netuno saiu de Peixes, agora também está em Áries. Milagre acontecer do nada, ainda assim faz parte de você, ainda assim é resultado de você, ainda assim você é responsável por isso. Então é importante fazer ou entender o que você está fazendo que está funcionando. Porque se não está funcionando, chegou a hora de mudar. Porque não adianta sair com tudo, tentar desbravar territórios
com esta cabeça, com esta mentalidade, com esta irritabilidade. As coisas não funcionam desta forma. Então eu diria a você, evite discussões por besteira. Não responder tudo na hora. Pensa antes de falar. E principalmente, não assumir conflitos alheios. Temos a carta A Torre. A casa pode cair se você se desesperar, se você agir pela emoção, se você se descontrolar. Então, descanse mais, tá? Reflita mais, se perceba mais. O seu ponto de vista pode te levar a esta atitude, mas se você analisar todos os outros pontos de vistas, talvez você não faria nenhum movimento em relação a esta coisa ou esta pessoa. Temos aqui a Princesa de Ouros. É uma carta também que fala de maternar. É uma carta que fala muito de prosperidade, de você estar neste lugar de poder ajudar a família ou levar sustento para casa. Aqui temos a Rainha de Ouros. Ok? Em cima do deck ficamos com a Rainha de Espadas. Ok, duas rainhas muito fortes. A Rainha de Espadas, ela é fria calculista, no tarô ela é chamada de Viúva Negra, pelas prioridades que ela coloca, pelos planos que ela faz e pelas estratégias que ela começa a seguir. Ela tem uma cartilha e ela segue passo a passo essa cartilha. Não importa o que aconteça, não importa quem chega. Como eu falei, existe uma energia do passado que pode estar voltando para testar se você mudou mesmo. E se ela determinou que mudou, ela segue esse personagem, ela segue com este plano. Princesa de Ouros tem uma facilidade de fazer dinheiro, de construir patrimônios, de ganhar mais. Então começa a pensar um pouco nisto, porque também sinto que essa irritabilidade pode ser por conta ou por falta do status que gostaria, do cargo que gostaria, do salário que gostaria, da relação que gostaria. E para chegar aonde você quer, talvez precise de um plano um pouco mais elaborado, um pouco mais até frio, para que você conquiste tudo. Esta rainha segura o tesouro no peito. Ela sabe exatamente o valor que tem. Energia de Vênus, energia de Touro. Está bem forte, energia de terra. E água com terra, a princípio, qualquer semente que você plantar dá bons frutos. Mas se você estiver neste estado de espírito, pode ser uma lama. Então pense, olhe de cima, pense muito antes de agir, antes de comprar uma briga, antes de se posicionar, para que você tenha a melhor das melhores assertividades, porque a torre está aqui. Então, por um triz, algumas coisas podem acabar. E se não é o que você quer, cuidado com o que você vai falar e fazer. Mas enfim, gente, é uma leitura geral, atemporal. Vou fazer uma leitura mais do que especial sobre o eclipse no dia 17 de fevereiro. Então ativem o sininho, deixa o like, muitos comentários, hype este vídeo. Caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, uma linda sexta-feira 13 e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.